Na hora de comprar um fone Bluetooth, você deve se perguntar qual realmente vale a pena, já que existem várias faixas de preço. E se você está querendo levar algo um pouco melhor, você tem que pagar um pouco mais caro. Mas ainda assim, mesmo nesse mundo de fones um pouco mais caros, com mais qualidade, ainda tem muitas opções e no final você sempre vai se perguntar: qual que é bom? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente eu tô trazendo esse vídeo aqui. Ele atrasou bastante justamente porque o fone me atrapalhou, mas isso é muito positivo e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso ao longo desse vídeo, então por favor assista até o final. Mas algo que nunca vai te atrapalhar é você se inscrever aqui no canal, pois eu sempre vou estar trazendo vídeos de forma rápida e simples como esse daqui, para você comprar produtos de qualidade sem medo. Então se inscreva por favor, seja muito bem-vindo. E não se esqueça que tem link na descrição para você comprar. Eu ganho uma pequena comissão para pagar os custos desses vídeos e os meus boletos. Porém, você não paga nada mais por isso e ainda recebe desconto, frete grátis e tudo mais que tem direito. Muito bem, muitas pessoas me pediram para trazer esse fone aqui e olha, que bom que eu escutei a recomendação de todos vocês, porque esse fone aqui é realmente incrível. E depois eu vou fazer um comparativo dele, então se você não quer perder, novamente, se inscreve aí no canal. E o fone que eu vou mostrar para vocês hoje é o fone da Elsys. Ele tem uma nomenclatura meio grande, que é EAF042ANC-C-1. Então vamos chamar só de fone da Elsys ou só de fone para ficar mais fácil. Muitas pessoas vão conhecer ele por Huawei A950BL. Isso porque esse Elsys é uma remarcação do Huawei, ou seja, os dois são o mesmo produto, apenas com nomes diferentes. Por isso, se você quer comprar o Huawei, esse review vale. Se você quer comprar o Elsys, esse review vale também. São os mesmos fones. Para começar, vamos falar sobre o que a gente vê primeiro quando pega ele. A sua caixa. Brincadeiras à parte, eu vou deixar a caixa para o final, mas eu peço muito que vocês assistam a parte da caixa, porque tem algumas informações muito importantes que quase que eu devolvi ele, porque, enfim, assistam até o final que vocês vão entender. Agora falando sério, o que a gente vê primeiro quando pega um fone é o seu design. E olha, ele é um fone extremamente bonito. Ele tem detalhes bem sóbrios, do jeito que eu gosto, mas sem deixar a beleza de lado. Então, em termos de beleza, eu acho que esse daqui é o fone mais bonito que eu já testei até o momento. Ele tem sim alguns detalhes brilhosos para agradar quem gosta desse tipo, mas eles não são brilhosos demais a ponto de ofuscar as coisas mais importantes do fone. Juntando com a sua beleza, nós temos a sua construção. Ele é feito boa parte em plástico, mas um plástico muito bom, mas assim, chega a dar gosto de pegar esse plástico na mão. Ele é realmente bom demais, não dá aquela sensação de que qualquer chacoalhada que você der no fone, ele vai estourar e voar por aí, muito pelo contrário, ele passa uma sensação de bastante firmeza e resistência. E na sua haste, que é um dos pontos mais preocupantes, pelo que eu vi, a haste tem um reforço em metal que vai junto com a haste toda, diferente do Y2Go, do Filco Wave, que tem apenas um reforço bem nas pontinhas. O reforço dessa daqui é na haste completa, ou seja, você não vai ter aquele problema da parte da concha simplesmente estourar e ficar um lado virado e ele não encaixa mais direito, você tenta colar, enfim, é uma complicação só. Você não vai ter esse problema, fica tranquilo. E o que eu acho muito interessante nesses fones é que eles conseguem deixar o fone resistente, mas sem ficar robusto demais. Ele não fica gigantesco, como por exemplo o fone da Fortrek, o Vickers. Ele é mais feito para utilizar em casa, mas ainda assim, se você quiser assistir o vídeo depois, ele é bem gigantesco. Depois eu vou colocar isso daqui na minha cabeça para fazer o teste de microfone e vocês vão ver a diferença. Faz um comparativo lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Então ele consegue ser resistente sem deixar de ser compacto, até porque ele tem as pequenas dobradiças onde você consegue dobrar ele e carregar dentro de uma mala, uma mochila, deixando ele ainda mais portátil. Eu utilizo pouco essa função, mas os testes que eu fiz, ele cabe muito bem em qualquer lugar, uma gaveta, eu coloquei numa mochila, funciona muito bem. Outra coisa que a gente pode notar é que ele tem a angulação para os lados, então quando você colocar na sua cabeça, você vai ver que ele vai dar uma ajustadazinha, e se ele não der, você pode ajustar manualmente, para ajudar no conforto, que eu vou falar já já um pouco mais sobre. Isso faz toda a diferença, então sempre que eu vou procurar um fone, eu sempre dou uma verificada nisso, porque aqueles que são fixos, retos, se você utilizar por muitas horas, vai acabar incomodando. Então ter essa inclinação faz toda a diferença, até porque as nossas orelhas, como eu já mencionei em outro vídeo, elas não são grudadas, chapadas, assim, coladas na nossa cabeça. Não, elas têm uma angulação, todo mundo tem, outros mais, outros menos, mas todos têm, definitivamente todos têm. E outra coisa que faz muita diferença é a angulação para cima e para baixo, que é esse
movimento que ele faz, onde ele consegue dar um espaçamento legal quando você encaixa ele na cabeça. Então ele não vai ficar reto novamente, como eu já mencionei. Ele vai ficar um pouco mais para dentro, se for necessário, se sua cabeça tiver mais um formato para dentro, se sua cabeça for um pouco mais cheinha, ele vai ter uma angulação mais para fora. Então, independente de como for, ele vai se encaixar muito bem. É isso que importa. Junto com os detalhes brilhantes que eu mencionei antes, tem o nome da Elzes, que eu acho que poderia ser um pouquinho menor. Eu achei muito grande. Para mim, que não faz questão nenhuma de ficar exibindo a marca, poderia sequer ter. Mas se é para ter, eu preferia que fosse menor. Não é nada que vai estragar a sua experiência na hora de utilizar ele, mas é um detalhe aí que eu gostaria de mencionar, já que tem pessoas que se incomodam demais com isso. Abaixo do nome da Elzes, tem uma pequena abertura onde vai ser responsável por tirar a pressão do seu ouvido. Então, quando você encaixar nos seus ouvidos, que ele der aquela acumulada de ar, ele vai soltar esse excesso por esses buraquinhos, não fazendo com que fique um vácuo, uma pressão nos seus ouvidos, e é isso que em geral acaba causando a dor conforme você utiliza por um certo tempo. É o famoso respiro, vamos chamar assim. Então, se você está aprendendo a comprar para utilizar por bastante tempo, esse daqui é uma ótima escolha. O lado esquerdo, para mim, talvez para vocês fique invertido, mas para mim, esse daqui é o lado esquerdo. Ele tem os seus botões de liga e desliga, avança e aumenta o volume, e retrocede e diminui o volume. O clássico método que eu já falei que é o melhor, é o mais funcional, super simples de entender. Abaixo desses botões nós temos um pequeno LED que indica se ele ligou, se ele está conectado, se ele vai desligar, se ele está com bateria baixa. Então é muito útil e bem discreto por sinal. Depois disso nós temos a entrada P2, onde você pode estar utilizando o seu fone com um cabo, com o fio que vem na caixa também. Depois disso você tem uma outra pequena entrada onde é o seu microfone. Não perca que eu vou estar testando a qualidade dele ainda nesse vídeo, então assista até o final. Já no lado direito, ele possui um botão para ativar o cancelamento de ruído, conhecido como ANC também. Ele tem a entrada micro USB, que eu preferia que fosse USB-C, mas tudo bem, é para baratear o custo de fabricação, então temos um micro USB aqui, e depois nós temos mais um LEDzinho que é para indicar que o ANC está ativo, o cancelamento de ruído está ativo ou desligado. Então, se ele estiver aceso em verde é porque o cancelamento está ligado, se ele estiver desligado é porque o cancelamento está desligado. Já que estamos falando sobre construção, obviamente eu vou falar sobre conforto. Eu não mencionei a qualidade de construção das espumas e da parte da haste justamente para comentar agora, porque as suas espumas são de um conforto assim incrível. Eu gostei tanto, mas tanto que assim, é até difícil explicar para vocês. É como se fosse aquele travesseiro macio que eu já mencionei nos exemplos que eu dou, né? Fones, quando a gente está falando de conforto, meio que se dividem entre um travesseiro mais duro, mas que é confortável. Tem pessoas que usam travesseiros duros e gostam, então tem fones que são assim e tem pessoas que gostam desse tipo, e um travesseiro mais macio, tem pessoas que utilizam e tem pessoas que vão gostar de fones que representam esse travesseiro mais macio. E nesse caso aqui ele é um travesseiro muito macio, mas muito confortável, bom demais e que isola muito bem. O isolamento passivo dele, sem ativar, e já é ótimo, é excelente. E depois eu vou comentar sobre o ativo dele também. A parte interna das conchas tem uma espuma muito boa, mas assim, em termos de conforto, esse fone aqui me deixou assim impressionado. De todos os fones mais intermediários que eu já utilizei, sem fazer comparação com o i2Go, que inclusive está aqui, que é um fone mais barato e não tem como comparar com esse daqui, então colocando em comparação com um outro intermediário, ele ou bate de frente muito bem, os dois ficam empatados, ou vence, porque é um conforto assim incrível. Em um dos dias que eu fiquei utilizando para fazer o teste de bateria, deixar ele descarregar, eu fiquei utilizando das 8 da manhã até a meia-noite, sem tirar. E olha, não senti diferença nenhuma. É quase como se ele não estivesse lá, nenhum incômodo. É incrível. E isso tem a colaboração, obviamente, da sua haste, que também na parte de cima é muito confortável. A haste, eu acho que ela peca só um pouquinho por não ter um material um pouco mais emborrachado, pelo menos na parte de baixo, que encosta na nossa cabeça. Então, você precisa colocar ele um pouquinho mais para o centro da sua cabeça, para ele não ficar escorregando para trás se você estiver deitado. Se você estiver em pé, isso não acontece, mas assim que você deita, ele pode acabar escorregando para trás. Eu gosto de utilizar bem aqui mais no fundo da cabeça, então assim que eu deito, ele acaba caindo.
De novo, quando eu estou em pé, isso não acontece. Eu utilizei para limpar a casa, eu fiz alguns testes, eu fiquei correndo para lá e para cá dentro de casa mesmo para ver se ia cair, não caiu. Então é só quando deita mesmo. É um incômodozinho, mas dá para deixar passar. É só lembrar de colocar ele mais para cima. Tudo tranquilo. E só reforçando, o fato dele ter a curvatura para os lados, para cima e para baixo faz toda a diferença. Se ele fosse travado assim, sem poder fazer essa movimentação, ele não seria tão confortável porque eu não conseguiria ajustar ele tão bem de acordo com a angulação das minhas próprias orelhas. Muito bem, vamos falar sobre áudio, que é o que muitas pessoas sempre estão se perguntando, é bom ou não é? Olha, esse daqui é o fone mais equilibrado que eu já tive e que eu posso dizer com gosto. Os graves dele são excelentes. Eu já vi pessoas falando que não gostam dos graves, mas pelo que eu observo, são pessoas que gostam daquele grave que meio que dá uma pressão na cabeça quando dá o grave. E eu não gosto. De novo, eu costumo dividir em dois tipos quando se trata de grave para ficar fácil de vocês entenderem. Tem o grave que faz quase que uma pressão na sua cabeça quando ele toca, e existe o grave que passa a profundidade do que está acontecendo na cena sem dar essa pressão. Tem pessoas que preferem com pressão e tem pessoas que preferem só profundidade. Eu prefiro um grave que só mostre a profundidade de campo do que está acontecendo. Se tem alguém pisando no chão, se tem alguém pisando mais longe da câmera, mais perto da câmera, é a profundidade sonora do que está acontecendo na cena ou na música. Então eu prefiro esse segundo tipo, eu gosto muito mais. Muito provavelmente você vai ver pessoas reclamando, preferindo esse primeiro. Lembrando, eu não estou utilizando termos técnicos, é apenas exemplo simples e fácil para todo mundo entender. Então não precisa ficar sendo um chatão de plantão nos comentários usando os termos técnicos, porque ninguém se importa com isso. E olha, eu testei todos os tipos de música que eu gosto de escutar e se saiu bem em todos, mas nos que eu mais gosto, que é um rock, uma eletrônica, um rap de anime, comenta aí se vocês gostam também, ou sou só eu que gosto de escutar rap de anime. Eu gosto muito, gosto mesmo, acho muito bom. Ele se saiu muito bem. Para filmes, então, eu não tenho nem muito o que comentar, ele realmente dá uma sensação de imersão muito boa. Óbvio, não é um áudio 7.1 da vida, que seria completamente diferente, mas dentro da faixa de valor e ao que ele se propõe, ele entrega muito bem. É o tipo de fone que eu posso dizer para vocês assim, compre que você nem precisa equalizar nem nada, é só sair escutando. Se você quiser equalizar para o seu gosto, ele vai ficar ainda melhor. Mas se não quiser, assim como eu não gosto de ficar equalizando, show, é só conectar e sair escutando. E outra coisa que é legal mencionar é que o fato dele ter um áudio mais limpo, mais encorpado, muito bom de se ouvir, mesmo estando um pouco mais alto, eu consigo ouvir sem problemas. Como eu já mencionei em alguns outros vídeos sobre fones, eu tenho um certo incômodo quando passa ali dos seus 50%, então eu prefiro deixar abaixo disso. E nesse teste eu consegui tranquilamente escutar por várias horas em 50, 60. Ele consegue passar com muita qualidade os sons, mesmo estando mais alto, ele não dá um incômodo. Então, olha, esse fone aqui, em termos de áudio, eu simplesmente fiquei extremamente impressionado. Bom, agora que eu já falei bastante sobre áudio, eu quero mostrar para vocês a qualidade de microfone dele, para vocês verem se vai servir. Eu já dei uma testada antes e eu gostei. Dentro da faixa de preço, eu achei legal. Poderia ser melhor? Sim, mas a gente tem que lembrar que cada melhoria que tem acaba acrescentando mais no valor. Então, não tenho do que reclamar. Prontinho, nesse momento eu já estou com ele conectado. Vocês já estão ouvindo a qualidade de áudio dele. E eu não sei se vocês lembram o que eu falei. Olha só como ele fica mais compacto, diferente de alguns outros fones. Eu gostei muito disso. De novo, eu lembro para vocês, tem link na descrição para você comprar. Comprando por ele, eu ganho uma pequena comissão para poder pagar esses vídeos, pagar as minhas contas, e você não paga nada mais para me ajudar. Muito pelo contrário, você recebe frete grátis, parcelamento, descontos e tudo que o assinante Prime tem. Também não esquece de comentar aí embaixo o que você está achando da qualidade dele. Gostou? Como eu disse, eu achei bem aceitável, não tenho do que reclamar. Claro que eu não poderia esquecer de falar do cancelamento de ruído ativo dele. Para você que nunca ouviu falar nisso, existe o cancelamento de ruído passivo, que é realizado pelas espumas, pelas conchas. Quando você encaixa o fone na sua cabeça, automaticamente você passa a escutar menos os ruídos que tem em volta de você. Carros passando, pessoas falando. Mas existe também o cancelamento de ruído ativo, onde ele vai utilizar o microfone do seu fone para escutar o que está acontecendo à sua volta e gerar uma frequência oposta aos sons que estão à sua volta, fazendo com que o cancelamento fique
ainda mais poderoso, diminuindo ainda mais a sua percepção de sons externos. Isso é muito útil, mas eu não recomendo que vocês utilizem andando de bicicleta ou dentro de um carro, onde é importante você ter um retorno sonoro do que está acontecendo à sua volta. Utiliza só dentro de casa mesmo. E como eu mencionei antes, para você ativar ele, é só você apertar o botão de ativar mesmo. Ele simplesmente liga um LED verde para avisar que ele já está funcionando. E sim, ele funciona mesmo se você estiver utilizando apenas com o cabo, sem a utilização do Bluetooth. Nos meus testes teve um momento que eu precisei bater algumas coisas no liquidificador e estava muito alto. Eu coloquei o fone para abafar um pouco e pensei, por que não ativar o cancelamento para ver? E olha, praticamente reduziu o ruído a zero. Era quase como se tivesse só um garfo riscando no prato bem baixinho. Quando tirando o fone, na verdade estava um barulho muito alto, porque a potência do liquidificador estava alta para bater mesmo com bastante força. Então ele funciona muito bem e me deixou até em dúvida, porque eu vi algumas pessoas comentando por aí que ele não cumpria essa função muito bem. Muito pelo contrário, eu gostei demais. É claro que, diferente de alguns outros fones que têm mais microfones, ele vai reduzir de acordo com o que dá para ele fazer com um microfone só. Como eu já falei, vai ter um comparativo com outro fone, e nesse outro fone ele tem, se eu não me engano, 4 microfones. Então ele tem 4 vezes mais captação, então ele consegue reduzir 4 vezes mais os ruídos externos. Mas eu espero que vocês consigam entender que isso encarece o produto, ou seja, mais microfones, cancelamento de ruído melhor, mas produto mais caro também. Para mim, por esse valor aqui, com um microfone só, ele tá cumprindo a sua função bem demais. Eu não tenho nada do que reclamar. E claro que o que ajuda ele ter essa qualidade de áudio tão boa é o seu Bluetooth 4.1. E melhor do que isso, é que ele tem um alcance muito bom. O 5.0 ajuda a qualidade a ser ainda melhor, mas por enquanto ele tem o problema de ter um alcance um pouco fraco. Então o 5.0, o máximo que eu consigo ir é ao cômodo do lado. Já o 4.1, por ele ter uma qualidade levemente inferior, ele tem um alcance maior, então eu consigo andar pela casa inteira com esse fone, deixando o meu celular em apenas um cômodo. Tudo bem que minha casa não é gigantesca, é aquele clássico 2 quartos, uma sala e uma cozinha, mas ainda assim o Bluetooth 4.1 dele consegue cobrir muito bem. Então apesar de talvez ele deixar a desejar com relação a jogos, ele apresentar algum delay, eu ainda não fiz testes, tá? Eu vou fazer os testes e comentar sobre isso no vídeo de Tirando Dúvidas sobre esse fone da Elsys. Então se você tem alguma dúvida muito específica e quer que eu responda em vídeo, deixa aí embaixo que eu posso estar te respondendo em vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não perder. Mas em música, filmes, vídeos e coisas do tipo, ele não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário, é muito eficiente. Para finalizar sobre ele, eu posso falar sobre a sua bateria. Vocês lembram que eu falei para vocês que o vídeo estava atrasado? O vídeo atrasou porque ele não descarregava. Eu simplesmente programei o vídeo para fazer na sexta-feira e na sexta-feira ele indicou que estava com bateria baixa. Mas eu continuei utilizando para esperar ele descarregar, para dar um tempo mais preciso para vocês de quanto eu consegui utilizar, lembrando com o volume no máximo até 60%. Passou-se a sexta-feira, passou o sábado, passou o domingo, chegou hoje e ele ainda estava dizendo que estava com a bateria baixa, mas não desligava de jeito nenhum. Até que finalmente agora pela tarde ele desligou e só então estou podendo fazer esse vídeo aqui. Na caixa e na propaganda fala que ele consegue ficar até 50 horas sem o cancelamento de ruído ativo. Eu fiz o teste com os dois e é esses valores que eu vou passar para vocês. Sem o cancelamento de ruído ativo eu consegui ficar 69 horas e 30 minutos, praticamente 70 horas, 20 a mais do que o prometido. Então para mim tá ótimo, lembrando que isso é com o cancelamento de ruído desativado e com volume no máximo até 60%. Já com o cancelamento de ruído ativo, eu marquei 17 horas, tem uma boa queda, mas eu preciso atentar vocês de um detalhe. Esse teste com cancelamento de ruído ativo eu fiz antes do sem o cancelamento ativo. E nesse caso, quando eu escutei ele avisar que a bateria estava fraca, eu desliguei e coloquei ele para carregar. Mas levando em conta a lógica que eu mostrei para vocês antes, que ele durou muito mais, mesmo depois de ficar avisando de que a bateria estava fraca, muito provavelmente ele ia durar mais também. Então vamos colocar um valor hipotético de 25 horas, pelo menos a metade do prometido na propaganda, o que já é muito bom também, já que dificilmente alguém vai utilizar esse tempo todo seguidamente. Eu utilizei dividido em vários dias. É interessante que esse aviso de bateria fraca, ele ocorre meio que esporadicamente. Eu tentei fazer uma métrica ali que em alguns casos deu de 20 em 20 minutos, depois de 30 em 30, às vezes dava de hora em hora, então é esporádico.
Outra coisa que é interessante é que está em português, então ele literalmente fala fone ligado, fone conectado, fone desligado, bateria fraca, tudo em português, o que é muito bom, mas fácil da gente entender. Então, em termos de duração da sua bateria, esse fone aqui me agradou muito. E a sua recarga dura 3 horas. É um pouco demorado, eu admito isso, mas a gente precisa levar em conta que ele possui uma entrada micro USB, que acaba limitando a quantidade de energia que consegue ser armazenada de forma rápida na bateria dele. Se ele tivesse uma entrada USB-C, isso ajudaria bastante, pode ser que cairia em 1h30, então seria legal ter, mas de novo, isso encarece o produto, então eu entendo a escolha de terem feito esse fone com micro USB. Não estou reclamando, só fazendo uma pontuação mesmo. Tem uma pequena inconsistência entre a informação de bateria do anúncio, que diz 50 horas, e na caixa diz 46. Para passar um comparativo mais redondinho para vocês, eu preferi utilizar o valor do anúncio, que é de 50, e assim ficar mais fácil da gente entender. Mas mesmo que seja apenas 46, ainda assim ele durou muito mais, então para mim tá tudo bem. Um último ponto, antes de passar para a parte de valor e a minha classificatória, é a caixa, que eu sempre gosto de comentar e que eu até fiz uma ressalva para vocês lá no início, espero que vocês se lembrem. A caixa é muito bonita, ela tem um design muito legal, bem jovial, chama bastante atenção, então não tenho do que reclamar sobre isso. Na verdade, eu nem consegui ver algo que eu colocaria melhor. Achei muito bonito de verdade. Ela é toda em papelão, é um papelão rígido, então dá um toque mais premium para o dispositivo, eu gostei bastante. Mas o seu revestimento interno é feito com um papel, é uma espécie de papel, e por causa disso eles deveriam ter colocado um saquinho de silica gel ou um saquinho anti-mofo, caso você conheça assim. O meu fone, mesmo tendo chegado lacrado, ele chegou com a caixa mofada, justamente por causa desse ponto. Ficar armazenado por um certo tempo acaba criando mofo nesse tipo de material meio papel mesmo. Isso infelizmente é comum. A solução para isso é o saquinho anti-mofo, como eu já mencionei, ou utilizar o mesmo material de fora dentro. Ele é meio que um papel plástico, o que inibe esses mofos. Seria muito melhor se tivesse isso aqui, meio que não dá esse susto, dando a aparência de um produto velho e coisa do tipo. E outra coisa que eu preciso mencionar é que ele vem com alguns adaptadores, e um deles é aquele encaixe maior, para violão, amplificadores e coisa do tipo. Se eu não me engano, é P10 o nome. Ele tem um adaptador para você utilizar no avião, acho que naquelas poltronas que tem no avião, com 2 pinos separados, e ele tem também o seu cabo P2, que é revestido ali com uma cobertura de ouro, que faz com que o som fique muito bom e que ele tenha uma durabilidade muito boa. Fora que é um cabo flat, aquele cabo achatadinho, vai evitar que ele fique se emaranhando e enroscando dentro do seu bolso onde você estiver levando. Agora sim, para finalizar, a classificação de valores que eu dou para ele, um valor bom seria abaixo de R$300, estaria muito bom, ótimo mesmo, mas é muito difícil encontrar isso aqui no Brasil. Os valores médios dele é ali entre 350, 360, até 370 e 80 você deve encontrar. E um valor ruim é ali acima de 390, 400 reais, realmente não vale a pena. Então, para minha classificatória de carinhas, mesmo no valor intermediário dele, eu vou dar um é ótimo. Acredito que vale muito a pena. As únicas duas ressalvas que eu faço sobre ele é com relação a ele poder ter um sistema mais emborrachado na parte de cima, como eu mencionei antes, e sobre a sua caixa. Isso é um problema muito fácil de resolver, até porque a Elsys faz uma remarcação, então é ainda mais tranquilo substituir por uma caixa melhor. De modo geral, é um fone muito bonito, muito confortável, tem um áudio incrível e é bem acessível. E até se você está querendo dar uma juntada, é bem tranquilo você chegar nesse valor. Até porque, diferente dos outros fones que eu já trouxe aqui pro canal, ele é um fone intermediário. Tem mais qualidade e acaba exigindo que a gente pague um pouco mais. Infelizmente é assim. E você já tem um? Comenta aí embaixo o que você está achando. Se não tem, pretende comprar, não se esquece que tem link na descrição. Comprando por ele você me ajuda. E caso você queira uma opção de outros fones mais baratos, vai aparecer recomendações aí para você assistir. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Muito obrigado. Deixe as dúvidas aí embaixo também se você ainda tiver. E até o próximo vídeo.